Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Júlio César Paranhas. Ele tem 41 anos, é casado, natural de São Paulo e mora em Santa Bárbara do Oeste há 6 anos. Trabalha como técnico mecânico de motores diesel há 10 anos e há 5 anos descobriu a cutelaria artesanal. Desde então, está sempre se aperfeiçoando com técnicas e cursos sobre aços e cabos e para ferramentas para a produção das lâminas. Olá, Júlio, tudo bem? Olá, dona Marta, tudo bem? Júlio, o que é cutelaria? Cutelaria é uma arte em aço. Pega um aço carbono ou inox e transforma em facas, espadas. Cutelaria usa muito material, igual disco de arado, feixe de mola, aqueles feixes de mola de carro que não é utilizado mais, de caminhão, serve também para fazer uma faca. Uma grosa para casquear cavalo também serve para fazer faca. E o aço inox que a gente encontra também para compra, né? Em chapas também, que serve para fazer faca também e ficam umas facas muito bonitas. Você disse que a cutelaria, ela faz facas e espadas. Você faz espadas também ou só facas? Hoje eu só faço facas, porque eu não tenho um equipamento para confeccionar espadas, porque a minha cutelaria é pequena. É uma coisa que eu comecei faz 4 anos e meio, mais ou menos, e eu tenho cutelaria, tem uns materiais pequenos, ferramenta pequena, eu tenho uma forja que serve para temperar as facas, para aquecer, para fazer o tratamento térmico das facas pequenas, eu tenho uma lixadeirinha pequena, e eu comecei com lixadeirinha de mão, não tinha noção da temperatura ideal. Aí eu fui aperfeiçoando aos poucos também. Fui comprando lixadeira, comprei uma forja. Tem como confeccionar uma faca com ferramenta básica, né? E assim, as facas que eu confeccionava antes são totalmente diferentes das facas que eu confecciono hoje. E por que você iniciou a produção de facas? O que te fez levar a produzir facas artesanais? Sou técnico mecânico, trabalho com gerador de energia. E eu comprei uma faca artesanal, sem ao menos saber que dava para fazer uma faca artesanal. Nem imaginava que dava para confeccionar uma faca. E a partir dessa faca que eu comprei artesanal na cidade de Engenheiro Coelho, eu comecei a admirar muito essa faca. E ele falou para mim que foi feita através de um disco de arado usado. E a gente conhece o disco de arado, o trator, para arar a terra, tudo, e nem imaginava que dava para fazer uma faca através de um disco de arado ainda mais usado, né? E ele falou para mim, me explicou como foi, e eu deixava essa faca minha do lado da minha churrasqueira, e de vez em quando eu ia lá à noite para ficar olhando para essa faca, de tanto que eu gostei da faca. Ela não estava tão bonita, polidinha, tudo, mas era uma faca que foi feita um disco de arado usado, e eu admirava aquilo. E aí eu comecei a assistir alguns vídeos, e aí através disso eu conheci muita gente da área da cutelaria, é um imenso isso aqui, ainda mais aqui na nossa região, é muito grande, a gente tem até um grupo de cuteleiros também, a gente se fala bastante pelo grupo, tira dicas um com o outro, só que antes disso eu não conhecia ninguém. E aí a gente foi atrás de curso online, porque não tinha como eu parar, né, porque por causa do meu emprego também, e comecei a pesquisar bastante, eu e minha esposa. E aí, através disso, a gente tentou fazer uma faca. Eu não sabia a temperatura ideal, só tinha noção como que era, e a gente conseguiu fazer a faca. Conseguiu fazer a faca deu o tratamento térmico certo, ela cortou e deu certo. Aí, a partir disso, a gente começou a investir, né, comprar os materiais. Eu não conhecia madeira, então eu comprava cabo de marreta, porque eu sabia que os cabos de marreta eram resistentes para bater. E aí eu colocava nas facas, porque a faca, através do disco de arado, ela aguenta cortar um pedaço de pau, um toco, uma árvore, qualquer coisa, ela não faz dente, ela não vai danificar o fio, por causa do tratamento térmico. E por causa do material também, porque o teor de carbono do disco de arado, ele é bem alto. Então é bem dura a faca. E aí eu comprava cabo de marreta, comprava aqueles cabos que era mais mescladinho, assim, não conhecia madeira, não conhecia nada, colocava, e a partir disso foi um hobby que eu comecei, né? Eu falei, vou fazer alguns para mim, só que foi um hobby que virou negócio.
E aí deu certo, as pessoas começaram a pedir. Eu postei no Facebook, aí conheço bastante gente, que eu sou natural de São Paulo, e aí faz 6 anos que eu moro aqui em Santa Bárbara, né? E aí como postei no Facebook, as pessoas começaram a falar que queria, que eu quero uma faca dessa, quero uma faca dessa, quero uma faca dessa, e aí foi. E, graças a Deus, até hoje, tem muita faca vendida já. Já vendi muita faca, né? Tem como você explicar para gente como é a produção de uma faca artesanal? Vamos supor que a pessoa pede para mim uma faca de aço carbono, feita através de um feixe de mola de caminhão. Esse feixe de mola de caminhão é onde ele sustenta todo o peso ali, e são várias molas. É como se fosse o amortecedor do carro, são os feixes de mola do caminhão. E ele não é utilizado mais porque quebra, por causa de tanto peso, o tempo de uso, eles quebram e eles acabam descartando isso daí. Aí o cliente fala para mim, Júlio, eu quero uma faca através desse feixe de mola. Eu vou comprar, ou até tenho esse feixe de mola guardado. Através disso, eu aqueço esse aço uma temperatura de 1.000 a 1.200 graus para tirar a têmpera dele, porque ele já é um material temperado que ele é muito duro. Então, eu aqueço numa forja que eu tenho, é uma forjinha a gás, temperatura muito elevada, aqueço esse aço, vou dar o formato nele, porque ele é torto, né? Ele é meio côncavo, então eu tenho que acertar ele e para acertar ele, eu tenho que aquecer e bater ele na marreta, até ele pegar um formato reto. Ele fica no formato de uma régua, nesse formato de uma régua. Aí eu aqueço ele novamente, deixo ele normalizar, que a gente chama, que ali eu tirei a têmpera dele e deixei ele normalizar, que é esfriar sozinho. Disso eu venho, desenho a faca em cima, com o pedido do cliente, ele já me mandou alguma imagem, alguma coisa assim que quer uma faca parecida, eu falo, você tenta fazer uma faca dessa para mim, ou eu mesmo tenho meus modelos de faca, desenho em cima dele, venho com a lixadeirinha pequena, com um disco de corte, corto o formato dessa faca, eu tirando o formato dessa faca, eu já levo para a lixadeira de cinta, que tem uma lixadeira de cinta com um grão de uma lixa que são igual lixa de aço que a gente chama, né? Só que ela está numa lixadeira, igual essas de lixar parede, essas coisas assim, só que ela está numa lixadeira. Com um grão 36, que é um grão bem alto, que é um grão para desbaste, porque se for um grão mais baixo eu não consigo, eu só fico alisando a faca ali, alisando o aço e ele não vai desbastar nada. Então eu levo essa faca, esse grão 36, desbasto, tiro todas aquelas rebarbas, tudo do formato da faca. Depois eu parto para fazer o gume da faca, que é centralizar os dois lados. Eu meço o meio da faca, meço com um paquímetro, o meio dela, que é a parte de baixo, né, onde seria a parte do fio ali de corte dela. Divido os dois lados com um paquímetro da mesma distância, que vamos supor que é uma faca de 5 milímetros, então, ou então de 2 milímetros. Eu tenho que afinar os dois lados iguais. Então, vou baixar meio milímetro de cada lado. Então, eu tenho que levar para a lixadeira. A gente usava a gente chama de jig, que é como se fosse um suporte para dar aquele ângulo certo para ir desbastando. Mas aí, com o tempo, a gente vai pegando o jeito e vai fazendo na mão mesmo. Tem até um cuteleiro que ele é muito experiente, o seu Benê, ele é de Piracicaba, ele me passou muita dica e ele falava assim que o cuteleiro de verdade faz a faca na mão, sabe? Não usa nenhum tipo de suporte. E eu acabei pegando esse jeito dele assim e aprendi a fazer à mão, né? Mas com todas as medidas, tudo certinho. E aí a gente vai desbastando dos dois lados por igual. Desbastou dos dois lados por igual, não pode dar o fio já nela direto ali, porque na hora da têmpera, que é o tratamento térmico, ela pode empenar, porque é uma temperatura muito elevada e eu faço tratamento térmico no óleo frio para dar a têmpera que a gente chama, para dar a dureza da faca. Eu fazendo isso, afinei os dois lados por igual, depois eu levo ela, já está moldada, levo para a forja. Aqueço ela e eu sempre estou com um ímã do lado, que o aço carbono ele pega ímã, e quando a gente sabe que o ponto está certo para fazer a têmpera do tratamento térmico, ela não pode ter mais magnetismo. Quando perde o magnetismo, aí eu sei que está pronto para fazer o tratamento térmico. Aí eu aqueço ela 1.100 graus ali e passo o ímã. Eu passando o ímã é como se fossem moléculas. As moléculas estão todas juntas ali, com aço carbono. Quando eu aqueço, eu separo essas moléculas. Então, eu sei que ela perdeu o magnetismo, eu separei todas essas moléculas. Separei, levei para o óleo frio, no caso, que eu faço, não precisa ser totalmente frio, no caso a gente aquece ele um pouco antes, mas não chega nem aos pés da temperatura da forja. E aí eu faço o tratamento térmico. Eu fazendo o tratamento térmico, eu consigo, como se fosse, triplicar a quantidade de moléculas dessa faca. Só que quando eu faço, ela fica tão dura e essas moléculas ficam meio bagunçadas. Fica muito dura a faca. Eu tripliquei a quantidade, só que ela ficou meio bagunçada. E aí, o que eu faço? Eu passo a lima, essa lima de aço, no fio da faca, para ver se pegou a têmpera. A lima não pode segurar, a lima tem que passar lisa. Se ela passou lisa, eu sei que pegou a têmpera.
Tem algumas limas específicas para isso, mas como é um produto bem artesanal mesmo, que a gente faz à mão, então eu passo a lima, sei que pegou a tempo. Só que eu falei que as moléculas ficou muito dura, então essas moléculas eu tripliquei a quantidade, só que ela ficou tudo bagunçada. Então se eu deixar essa faca cair no chão do jeito que ela tá, por exemplo, ela quebra, porque está muito dura. Então eu tenho que levar ela para um forno a 200 graus e deixar ela 1 hora para fazer o revenimento. Como estava meio bagunçado, eu vou organizar essas moléculas novamente. Eu vou tirar aquela tensão da dureza da faca. Ela vai continuar dura por causa do tratamento térmico, mas eu tiro aquela tensão que, no caso, se ela caísse no chão, quebraria. E aí depois deixei ela no forno a 200 graus ali, 1 hora, tirei toda aquela tensão, depois eu deixo ela esfriar natural, levo para a lixadeira de novo. Uso de 4, 5, até 6 lixas para ir tirando toda aquela carepa que a gente chama, né, que é da forja, que é aquela parte escura que foi queimada, né, foi feito tratamento térmico, aí tiro tudo, se for para dar polimento, eu uso até 10 lixas no caso, e vai levando para fora, depois eu continuo dando fio e vou acertando o gume dela tudo certinho, depois eu passo para a guarda. A guardinha que a gente chama é um botãozinho na parte superior ali, entre a faca e o cabo. Aí eu pego um latão, que é um latão que eu encontro em lojas aqui que vende aço, que vende latão, que vende metal. E eu pego esse latãozinho, vou furar ele na medida da. No caso, eu estou falando de uma faca que utiliza espiga. A parte de baixo da faca é como se fosse um pino, ela é introduzida dentro do cabo de madeira. Vou moldar esse latão, vou polir esse latão, vou furar na medida certinho, vou encaixar. Eu encaixo certo, depois eu levo o cabo, que geralmente são os bloquinhos de madeira que a gente compra, de 12 a 13 centímetros, dependendo do tamanho da faca. Já compra ele, que é mais ou menos a medida da mão ali, da empunhadura, né? São bloquinhos retangulares. Levo para furar também. Furou, colou tudo certinho. Depois eu espero colar tudo, né? Como a faca já vai estar polida, tudo, eu embalo a faca, né? Para não ter o perigo ali de arranhar nem nada. E depois vai para o molde do cabo. Aí eu moldo o cabo do jeito que o cliente me pediu, ou o jeito que eu acho que tá bom, sabe? A gente tem um padrão de cabo já, então aí a gente vai lixar esse cabo. Lixou o cabo, aí vai de 3 a 4 lixas nesse cabo também, lixando a mão, e depois eu passo um olhinho nele. Tem um amigo meu que ele fala assim que a madeira tem que impermeabilizar com a gordura da mão, não pode passar nada. E eu levei isso comigo também. Ele mexe muito com madeira, conhece muita madeira, e eu gostei disso que ele falou, e eu levei isso comigo também, sabe? Tem que permeabilizar com a gordura da mão. Não pode passar verniz, não pode passar nada, porque aí acho que é judiar da madeira, né? E tem cada madeira tão linda. E aí depois só dá o fio, colou, moldou tudo certinho, a faca tá pronta, depois a gente leva para 3 pedras do grão mais grosso, o grão mais fino, dando o fio na faca, né? E aí tem todo o procedimento, ela, quanto mais próximo da pedra, melhor, 45 graus, tem a posição certa de passar a faca na pedra também, a pedra sempre molhada. Depois eu passo ela no estrobo de couro, que é uma madeirinha com couro de animal, couro de boi em cima, e depois eu passo na chaira, que muita gente chama de fuzil, para alinhar o fio, aquela de açougueiro. E aí a faca tá pronta para viajar. E aí tem pessoas que pedem gravação, né? Aí tem um amigo meu que ele faz gravação a laser e a gente grava, pede para ele gravar símbolo, nome. Muita gente já chorou por causa dessas gravações, por causa da faca, porque para muita gente é um sonho de ter uma faca artesanal, né? Como eu fiquei feliz com a minha primeira faca artesanal, eu comprei, as outras pessoas também ficam até hoje. E isso é muito gratificante. Ver a felicidade das pessoas ter comprado o produto do jeito que ela pediu para eu fazer, isso aí não tem preço. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o cuteleiro artesanal Júlio César Paranhas. Você me explicou e eu percebi realmente que dá trabalho para fazer uma faca. Você já calculou quantas horas no total você leva para fazer uma faca, deixar ela prontinha para o cliente? Hoje, em um dia, eu consigo confeccionar uma faca do começo ao fim. Eu estando com o material todo aqui, tudo certinho, em um dia eu consigo confeccionar. Antes eu levava 2, 3 dias para confeccionar uma faca. No máximo, um dia e meio do começo ao fim. Igual a bainha de couro também. Eu não confecciono, que já é muita coisa. E aí eu peço para confeccionar numa selaria. E já faz desde quando eu comecei, o senhor da selaria que confecciona para mim, do jeito que eu quero, da cor que eu quero, porque o couro ele possibilita você mexer com ele igual uma faca artesanal também. De um couro dá para transformar tanta coisa de um pedaço de couro, né? Então, uma faca artesanal, ela não é uma coisa barata, porque você leva o dia todo para fazer uma.
ela tem um custo alto porque dá muito trabalho, né? É porque, assim, esse mundo de cutelaria é um mundo imenso, é muito grande. Essa faca que eu falei é uma das facas mais simples para fazer. Então, tem faca de aço damasco, que são junções de aços, aço carbono com aço inox, a gente chama de caldeamento, né? Tem que caldear, tem que dobrar, tem que torcer. Então, dependendo do padrão que chama, né, de damasco, tem faca que chega a R$ 3.000, R$ 3.500, pelo trabalho que dá. Mas, assim, eu não consigo hoje confeccionar faca dessa porque eu não tenho equipamento. Não tem ferramental apropriado para isso. Mas são facas que eu sei que dá muito trabalho mesmo. Então, essa que eu passei é a mais simples que tem para fazer. Tem muitas pessoas que você dá o preço, por exemplo, é 250 reais, uma faca dessa. Mas algumas pessoas já falam, nossa, mas essa faca é cara, né? Mas aí depois que ela passa a conhecer o procedimento que foi feito aquela faca, aí fala, não, realmente o preço tá bom, porque dá muito trabalho. Então, na verdade, a faca não é cara, ela tem um custo alto pelo modo como ela é feita. Os materiais também não são baratos, ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia subiu tudo, então o latão para fazer a guardinha, por exemplo, que eu comprava, de R$ 50 subiu para 125 o quilo. Então, e o quilo, qualquer pedacinho, ele pesa muito, ele é bem pesado o latão. E ele é todo moldado à mão, eu pego ele lá cru e eu tenho que moldar ele toda à mão, no formato que eu quero, no formato que o cliente pediu. Tem polimento, tem tudo. Então, e o material também, vamos supor uma faca de aço inox, eu compro a chapa de aço inox, ela vem no formato de uma régua. Eu compro com 60 centímetros que eu consigo tirar duas facas dela. Então, o preço dessa chapa também é caro. Aí eu tenho que comprar a chapa, eu tenho que pagar o frete, e depois tem todo o trabalho para confeccionar. Aí tem gente que fala, não, mas foi feito de um disco de arado usado, de um feixe de mola usado, mas mesmo assim eu paguei pelo aquele feixe de mola. Nem tem, não pode ter sido tão caro, mas eu comprei ele. E tem todo o trabalho também. Mas é gratificante. Eu preciso colocar materiais de qualidade. Um tempo atrás, eu não costumei mais fazer material usado, então eu preferia comprar disco de arado novo, comprava na cidade do lado, aqui em Arthur Nogueira, e eu comprava disco de arado novo. Aí, através disso, eu cortava aquele disco de arado, eu sei que ele é novo, né? Então, para mim, é até melhor. Ficava com um pouco de receio também de fazer um disco de arado muito usado, porque ele já foi muito usado, já pegou muito sol, chuva, porque o disco de arado, quando está no trator, ele arranca raiz, ele arranca terra, cupim, ele vira tudo. Então, ele é bem forçado, né? Então, eu ficava meio com receio de comprar assim e acontecer alguma coisa, quebrar, mesmo fazendo tratamento térmico. Então, eu acabei partir para comprar os materiais novos. Então, o custo aumentava um pouco. E aí, o aço inox também, eu compro novo. Como eu não tinha conhecimento de madeira antes, eu comprava os cabos de marreta. Só que o cabo de marreta ele vem num formato só. O cabo de marreta até tem algumas madeiras nobres neles, só que ele vem no formato só. E quando eu passei a conhecer as madeiras, quando eu passei a conhecer os formatos de cabo que dava para eu tirar de uma madeira, então eu comecei a comprar madeira nobre. Então, esse daí também o custo aumentou para mim. Só que valia a pena, porque é uma madeira que eu sabia que ela não ia arrepiar, né, que a gente chama depois do lixamento, depois que molhava ela não arrepia, ela não solta lasca, ela não racha. E tem umas madeiras estabilizadas também, tem madeira com resina, tem uma madeira que a gente chama ela de, vamos supor, de embuia, tem a árvore embuia, e ela é uma rádica de embuia. Ela é retirada da raiz maior dessa árvore. Como é uma árvore que já não foi utilizada mais, então ela é retirada dali, dessa raiz. E ela forma os desenhos naturais dela. É cada desenho muito bonito, natural da madeira. Então essa madeira é um pouco cara por causa disso, por causa do desenho, porque ela não vai arrepiar, porque ela não vai lascar, porque ela não vai rachar. Então isso aí o custo aumenta, tanto para mim e tem que aumentar para o cliente também, porque eu estou dando material assim nobre para ele. E assim, cada faca é única. Eu tenho facas parecidas. Todas as facas que eu fiz até hoje, mesmo sendo o mesmo modelo, elas são parecidas, mas nenhuma é igual à outra, porque são todas facas feitas à mão, né? Eu costumo falar que da ponta do cabo até a ponta da faca são tudo feito à mão. Júlio, eu sei que não é só você que faz facas. A sua esposa também faz, não faz? Como é o nome dela? Daniela, eu e minha esposa, a gente sempre trabalhou junto, né? Quando eu comecei a fazer a faca, ela sempre esteve do meu lado em tudo. Mas aí nas facas ela pegou firme comigo e ela hoje, que ela dá fio nas facas, ela molda os cabos também, ela lixa, ela faz tudo comigo, né? Não sou eu sozinho. E sem ela também, eu acho que eu também não, não estaria tão longe nas facas assim, porque ela me incentiva muito,
E o mesmo carinho que eu uso para confeccionar as facas, ela usa até o dobro, porque ela gosta muito também dessa parte. Então, ela me ajuda demais. Júlio, se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz? Quando a gente começou a fazer facas, a gente começou a divulgar bastante no Instagram. Então, tem meu Instagram, que é JP Facas Artesanais, e tem o meu Facebook também. Tem meu Facebook, né, que tá Júlio Paranhas, Júlio César Paranhas, mas lá eu também chego a divulgar as facas. É meu Facebook pessoal, assim, mas eu divulgo as facas lá também. E aí é só entrar em contato pelo número de telefone também comigo. Eu mando faca para o Brasil inteiro. Já mandei muita faca, já tem até em outro país, que as pessoas compraram aqui para levar para outro país também. E nossas facas tá rodando aí o mundo. E qual é o número do telefone? É 19, né? 988363314. O meu telefone pessoal, fala direto comigo. Se quiser encomendar facas, modelo de faca, pode mandar para mim. Júlio, tenta fazer uma igual a essa. Eu vou tentar fazer o melhor possível ali para fazer o cliente feliz. Eu agradeço ao Júlio César Paranhas por bater um papo aqui no Multidom. Ele que é cuteleiro, faz facas artesanais. Obrigada, Júlio. Eu que agradeço, dona Marta. Muito obrigado. A faca artesanal é muito gratificante, não só por fazer ela, mas sim por ver a felicidade das pessoas quando compram uma faca artesanal, porque a gente coloca muito amor naquilo, a gente coloca muito carinho. Cada faca que eu vendo, tanto eu quanto minha esposa, a gente trabalha juntos nessa daqui, e a gente vê a felicidade das pessoas, parece que é a primeira faca que a gente está vendendo, porque as pessoas já na nossa frente mesmo já chegou a pegar facas e chorar. Falou assim, eu nunca tive uma faca artesanal, é a minha primeira faca, que linda, eu não vou utilizar. E é assim, as pessoas compram para não usar, mas por ter aquele carinho e aquela vontade de ter uma faca artesanal. E a gente sente a mesma coisa, porque a gente coloca muito carinho para confeccionar e para ver as pessoas felizes também, né? Então, isso daí não tem preço, é muito gratificante. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.